Abra sua Bíblia agora, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje, nós encerramos com esta mensagem a última exposição em Efésios. Já estamos há alguns meses expondo todos os domingos à noite a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Foi uma longa peregrinação, na realidade uma prazerosa peregrinação. Um mergulho profundo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e hoje nós temos a nossa última exposição. Se você nos acompanha, desde a primeira exposição, alguns meses atrás, foi assim como eu, ricamente abençoado. Se não, você pode acessar o nosso canal no YouTube, Igreja Betel Torre, vai lá na playlist e procura a Efésios, exposição em Efésios, e você vai ter toda a série lá publicada no YouTube. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18 ao 24. Após a leitura, nós iremos orar mais uma vez. Verso 18 diz assim: Orem no Espírito em todas as coisas, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador entre correntes ou preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Querido Deus, nesse momento a nossa oração é que o Senhor possa trazer tranquilidade, paz aos nossos corações. Entramos nesse lugar com questões diversas na mente e na alma. Algumas trazem alegria, outras têm gerado perturbações profundas em nossos corações. Queremos apresentar tudo diante do Senhor. As nossas ansiedades, as nossas questões e dúvidas, queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Ó Deus, ilumina a nossa mente e aquece o nosso coração para ouvirmos, aprendermos a Tua palavra. E que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, possa, ó Deus, iluminar a nossa vida, nos levando a uma transformação que agrada ao Senhor. Que nessa noite haja bênção, salvação, libertação para a glória do Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma guerra invisível contra um inimigo feroz. É exatamente, irmãos, essa ideia que nós temos quando lemos aquilo que o apóstolo Paulo nos falou nos versículos anteriores. Aquilo que nós costumamos falar de guerra espiritual, ou batalha espiritual. É interessante porque o apóstolo Paulo trata desse tema com os seus leitores. Não diferente dos nossos dias,
os leitores de Paulo também haviam se envolvido com religiões pagãs, com religiões não cristãs. Nós tomamos conhecimento, à luz do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que muitos dos que creram no Senhor Jesus, na pregação do Evangelho na cidade de Éfeso, eram oriundos da magia. Eram adoradores da Diana dos Efésios, motivo do qual, à medida que as pessoas foram se convertendo, a cidade de Éfeso entrou em um alvoroço terrível. A vida do apóstolo Paulo foi colocada em risco, ele poderia morrer a qualquer momento, pois um grupo que se sentiu prejudicado com a conversão daquelas pessoas procuravam matar o apóstolo Paulo. A razão era simples, é que à medida que as pessoas se convertiam, elas já não mais consumia os apetrechos religiosos que eram vendidos pelos artesãos na cidade de Éfeso. Imagine agora um pregador do Evangelho pregando a salvação em Jesus Cristo lá em Juazeiro do Norte. De repente, metade da cidade se converte. Muita gente que ganha dinheiro vendendo os apetrechos religiosos e a imagem de Frei Damião entraria no prejuízo. Resultado é que também, muito provavelmente, aqueles que pregaram ou que pregam o Evangelho seriam também perseguidos, pois estavam dando prejuízo. Aqueles que lucravam com a indústria da fé. Alguns se convertiam na cidade de Éfeso, queimavam os seus livros de magia em praça pública e confessavam o Senhor Jesus como Salvador. E daí agora você pode entender, imaginar junto comigo que a cidade de Éfeso era uma cidade em que não só o pecado, mas as hostes espirituais do mal campeava solto. Eu entendo que Paulo tinha razão em instruir os seus leitores acerca de uma guerra, de uma batalha espiritual. Daquela batalha que nós necessariamente não vemos com os nossos olhos, mas sabemos que existe. Motivo do qual Paulo inicia o verso 10, foi a exposição da semana passada, mostrando quem é o inimigo. Ele mostra que os inimigos não são seres humanos, não são de carne e osso. Quando ele diz que a nossa luta não são contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Paulo diz, irmãos, que os nossos inimigos são espirituais, e por serem espirituais, eles são malignos. Eles são supra-humanos. Segundo o apóstolo Paulo, eles têm 3 características. Ele diz que o inimigo é astuto, poderoso e maligno. Paulo chama do príncipe da potestade do ar. Os poderes e autoridades, os dominadores desse mundo de trevas. E Paulo não contradiz o que Jesus deixou claro quando disse que o mundo jaz no maligno. Portanto, irmãos, de maneira que nós não vemos, mas sabemos, e é possível observar por meio das circunstâncias, há uma batalha espiritual, em um reino espiritual, nas regiões celestiais. Mas Paulo, irmãos, nos dá ao mesmo tempo a arma. Paulo nos aconselha e nos instrui de como lutar contra as forças do mal. É interessante porque desde que o mundo é mundo, desde que Adão pecou, os seres humanos travam uma guerra com Satanás. A diferença agora é que Paulo deixa claro que nós lutamos com as armas certas. E eu falei para os irmãos que nessa guerra espiritual não adianta magia, não adianta apetrechos mágicos, não adianta gnomo, duende, não adianta patuás, não adianta ferradura, pé de coelho.
sal grosso em cima do telhado, dente do menino, nada resolve, a não ser duas coisas que o apóstolo Paulo nos instrui. A primeira coisa, Paulo deixa claro no verso 10, quando ele diz: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. O único poder, irmãos, que retrai, o único poder que pode manifestar-se na vida do crente a fim de enfrentar as hostes do mal é o poder de Deus. E esse poder de Deus é revelado através da pessoa de Jesus Cristo, do nome de Jesus. Você lembra quando Jesus envia os seus discípulos, que outrora foram também chamados de apóstolos, para orar por enfermos, expulsar demônios? Os enfermos eram curados. Os demônios se submetiam ao nome, à autoridade que há no nome de Jesus. Portanto, não é na nossa força, não é através da nossa capacidade, da nossa eloquência, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento. Não é, irmãos, através de nenhuma simpatia, mandinga, magia negra. Não é através de nenhum caboclo, guia ou orixá que podemos reverter as ações do maligno nas nossas vidas. É através do poder de Deus. É impressionante como as pessoas que ainda não conhecem essa realidade, elas sofrem. Elas sofrem porque, de alguma forma, ela é dominada e açoitada pelas ações de Satanás. E vão buscar ajuda no lugar errado. Vão buscar ajuda naqueles lugares onde aquela pessoa chega e a primeira coisa que é dita a ela é: olha, você tem um grau de mediunidade. Há um espírito obsessor na sua vida, você tem um grau de mediunidade e você tem que ficar aqui para desenvolver a sua mediunidade. E aquela pessoa chega dominada por Satanás e continuará sendo dominada por ele. Mas é o poder de Deus. E o mais interessante, irmãos, é que o apóstolo Paulo, segundo escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ele diz que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É o evangelho, é a palavra de Deus que liberta os seres humanos das correntes do maligno, da opressão do diabo. Essa, portanto, foi a primeira lição que o apóstolo Paulo deu de como lutar contra os principados e potestades, mas em seguida, ainda no verso 10, e lá no verso 13, Paulo nos dá uma outra arma. Quando ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes das ciladas do diabo. Aí lá no verso 13 ele repete e diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus. E em seguida, irmãos, Paulo traz 6 elementos que compõem a armadura do cristão, que se resume basicamente à presença do evangelho na vida do crente, resume-se basicamente naquilo que o cristão recebe de Deus, a justificação pela fé, a verdade de Deus, o evangelho de Deus, de maneira que, tanto fazendo uso do poder quanto da armadura, o crente na luta, na batalha espiritual, faz uso dos recursos dados pelo próprio Deus. E enfatizamos essa primeira lição, dizendo que, na nossa luta contra as trevas, é em Deus que nós temos os recursos necessários para sermos vitoriosos. É em Deus que nós encontramos poder. É em Deus que nós recebemos a armadura. Perceba que Paulo fala da armadura de Deus. Paulo não está dizendo revista-se da sua armadura. Paulo não está dizendo coloque o seu capacete na cabeça, pegue a sua espada, coloque as botas, as suas sandálias. Paulo não está dizendo coloque a sua couraça. Paulo não está dizendo pegue o seu escudo. Paulo está dizendo pegue a armadura de Deus. Paulo entendia
que contra as obras do maligno, as armas necessárias, os recursos necessários, irmãos, se encontram em Deus. Imagine que você, como algumas irmãs, que eu não quero dizer o nome aqui, acabou de ser graduada em kickbox. Você é faixa amarela em kickbox. Não resolve. Imagine como alguns irmãos aqui são militares e têm habilidade de atirar. Contra as hostes do maligno também não resolve. Imagine que você tem uma capacidade intelectual de articular, é um bom estrategista, argumenta bem e defende muito bem as suas teses. Contra as armas do maligno também não resolve, porque, irmãos, ninguém luta uma batalha espiritual, ninguém luta contra Satanás e seus anjos com as suas próprias armas, com a sua própria sabedoria. O recurso, o poder, a arma vem de Deus. Mas agora o apóstolo Paulo nos chama a atenção para um outro detalhe importantíssimo. Verso 18, onde começamos a ler nessa noite: orem no Espírito em todas as ocasiões. Perceba que tudo que eu acabei de lhes dizer exalta a soberania de Deus, pois o equipamento vem dele, o poder vem dele, porque a guerra é dele. Satanás, quando se levanta contra o povo de Deus, é porque ele também se levanta contra Deus, ele é opositor a Deus. Mesmo sabendo que é derrotado, mesmo sabendo que para ele é uma guerra inglória, que não haverá sucesso nenhum para ele, pois ele já foi derrotado. A ênfase está na soberania de Deus, mas agora Paulo nos chama a atenção para a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade, irmãos, nessa guerra, nessa batalha é: orem no Espírito. Eu quero chamar a sua atenção a alguns detalhes que são importantes no texto. A oração não entra aqui como mais um elemento da armadura. Não. Toda a armadura já foi... todas as peças da armadura já foi dita pelo apóstolo Paulo, já foi citada por Paulo. E a oração, na realidade, aqui não é mais um elemento, não é mais um equipamento. Na realidade, a oração é aquele princípio que permeia toda a armadura. Motivo do qual Paulo diz: ore em todas as ocasiões. Não há, irmãos, vitória na batalha espiritual contra as forças do mal destituída da oração. É por meio da oração que nós recebemos a manifestação do poder de Deus. Façam a leitura atenta no Evangelho de Marcos e você vai perceber que Jesus, ele expulsava demônios, Jesus curava enfermos, ele acalmou até a tempestade, pois ele tinha e tem domínio sobre as forças da natureza. Mas houve um momento que ele parou e foi para um lugar orar, porque era a fonte do seu poder. Através da oração, irmãos, é que Deus manifesta o seu poder, a vida do crente e o reveste de autoridade. Observe um outro detalhe aqui no texto. Observe o verso 17 comigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, mais uma vez, o verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Paulo conclui a armadura com o capacete, a peça final, e diz que o capacete da salvação é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E no verso 18 ele diz: orem no Espírito. O que é que Paulo está dizendo, irmãos? Paulo está dizendo que a batalha espiritual se vence com duas coisas: palavra e oração. Não é uma e outra, porque Paulo não nos dá essa alternativa.
Apenas leia a Bíblia e não ore, e você vai ser vitorioso. Ou simplesmente ore e não leia a Bíblia, e você terá vitória. Paulo não nos dá essa alternativa. São 2 trilhos que a igreja deve estar fundamentada e levará no único destino: a vitória sobre as forças do mal e a glorificação de Deus. Se, irmãos, formos uma igreja que apenas estuda sistematicamente a Bíblia, teologicamente a Bíblia, e não orarmos, seremos uma igreja puramente academicista. Mas, se não orarmos, se não estudarmos, e apenas orarmos, e não considerarmos os princípios da palavra de Deus, que norteia a nossa oração, nós seremos uma igreja mística. Uma igreja que ora sem saber o que está orando. Portanto, as 2 coisas têm que ser uma realidade no nosso ministério e na nossa igreja. É por isso que nós oramos tanto. É por isso que nós estudamos a palavra também. É assim que nós venceremos as hostes do maligno. Jesus, quando foi tentado lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, tentado pelo diabo no deserto, ele estava orando, ele estava jejuando, mas quando o diabo se apresentou a ele e o tentou, ele disse: aparta-te de mim, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus, usando a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Portanto, a questão não é se eu oro ou se eu leio a Bíblia. Nós temos que fazer as 2 coisas. Muito bem. Essas 2 coisas devem ser orientadas pelo Espírito, porque quando Paulo diz: orem no Espírito, ele está dizendo: a oração de vocês tem que ser orientada, motivada pelo Espírito Santo. O Espírito na Bíblia, na sua deve estar assim também, está em letra maiúscula. Um E maiúsculo que revela a pessoa do Espírito Santo, de maneira que a oração do crente, ela deve ser orientada, conduzida, governada pelo Espírito Santo. Não são palavras lançadas ao vento. Não é uma oração qualquer. Nem todo mundo que ora, ora corretamente. Tem que ser uma oração que o Espírito Santo está conduzindo. E de acordo com o apóstolo Paulo aqui, nós temos algumas sugestões. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Jesus já havia dito isso: orai sem cessar. Orar, irmãos, em todas as ocasiões não é passar 24 horas de joelho. É estar trabalhando em casa em espírito de oração, em uma condição, em um estado de espírito que revela que tudo que você está fazendo é para a glória de Deus. É dirigindo o carro e falando com Deus. É fazendo as atividades domésticas e falando com Deus. É na faculdade e pondo as causas diante de Deus, conversando com Deus, pedindo sabedoria a Deus, discernimento a Deus. Além dos momentos de oração, do culto, da vigília, dos momentos como esse, dos cultos solenes, por exemplo. Orar, como Paulo fala aqui, em todas as ocasiões, é orar sem cessar. Perceba que por 4 vezes a palavra toda aparece em um único versículo. Na versão da NVI aparece apenas 3. Mas você infere mais uma aqui. Em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
por todos os santos. Perceba, portanto, que há uma ênfase naquilo que Paulo está pedindo. É oração em todo o tempo, com toda a perseverança e por todos os santos. Paulo está dizendo: orem uns pelos outros em todo momento. Aquilo que nós acabamos de fazer nessa noite. Aquilo que nós fazemos, por exemplo, quando publicamos nos grupos de WhatsApp ou no Facebook. Oração por todos aqueles irmãos, e daí nós começamos a orar, apresentando a vida dele. Paulo tem uma preocupação com a congregação, porque a luta não é necessariamente de uma pessoa, mas de toda a igreja. Mas agora, olha o que Paulo faz. Orem também por mim. Mas será que o apóstolo Paulo, irmãos, precisava de oração? O homem que foi arrebatado até o terceiro céu, que recebeu de Deus revelações indizíveis, extraordinárias. Será que Paulo precisava de oração? A resposta: sim, claro que sim. Qual dos servos do Senhor não precisava de oração? Paulo não só estava orando pelos irmãos, Paulo só não orava pelos irmãos, mas ele precisava das orações dos irmãos. Paulo era um apóstolo, um líder, um homem de capacidade cognitiva, intelectual extraordinária, caminhava com muita facilidade pelos corredores do saber, um homem escolhido de Deus, talvez o maior teólogo da história da igreja, talvez o maior plantador de igreja, talvez o maior pastor da história da igreja. Mas aqui ele está dizendo: eu preciso das orações dos irmãos. Que atitude de humildade. Paulo, irmãos, aprendeu com o espinho na carne que Jesus não queria um apóstolo arrogante e soberbo. Ele pede oração. Você já viu aquelas pessoas que se acham tão espirituais, mas tão espirituais que ela nunca precisa de nada, ela está sempre disposta a ajudar? Que bênção! Mas revela um orgulho embutido no seu coração. É porque ela não gosta de necessitar de nada nem de ninguém. Se Paulo precisava de oração, imagine eu e você. Se Paulo estava pedindo as orações dos irmãos, imagine nós também precisamos das orações dos irmãos, nós também precisamos das orações da igreja. Sabe por quê, irmãos? Essa oração permeia toda a batalha. A batalha começa na oração, permanece na oração e continua na oração. Paulo pede oração aos irmãos, porque a oração revela a dependência que tanto ele quanto os irmãos tinham de Deus. Porque quando nós oramos, no momento da batalha espiritual, nós oramos pedindo a Deus por socorro. Nós oramos pedindo a Deus por misericórdia, por livramento. Você lembra da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, capítulo 6 do Evangelho de Mateus? Na segunda parte: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tinha ofendido. Aí em seguida ele diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A melhor tradução ali no texto, do grego para o português, seria: livra-nos do maligno. Jesus está ensinando os seus discípulos a pedir a Deus o livramento das ações de Satanás. E quando nós oramos pedindo por socorro, meus irmãos, nós estamos declarando que somos dependentes de Deus, que não podemos resolver pelas nossas próprias forças, e pedimos: Deus, venha ao nosso socorro. A oração, irmãos, revela que nós não podemos resolver as nossas causas. A oração revela a nossa dependência de Deus, e Paulo está humildemente dizendo: irmãos da igreja de Éfeso, orem por mim. Eu preciso que vocês continuem orando por mim. Será que Paulo precisava de oração? Claro que ele precisava. Qual era a condição dele?
Nessas alturas, nós temos conhecimento. O apóstolo Paulo era um preso do Império Romano. Estava em Roma, acorrentado, 24 horas se revezava em turnos. Um soldado acorrentado a Paulo. E muito provavelmente é justamente dessa visão militar que ele tinha, de tanto ver os soldados romanos, que ele tira essa analogia da armadura de Deus. Entrava soldado e saía soldado na casa que Paulo estava, provavelmente ainda aqui em uma prisão domiciliar, mas acorrentado, agrilhoado a um soldado 24 horas. Ele podia receber visitas, fica claro, porque ele está enviando essa carta através do irmão Tíquico. Ele podia receber visitas, mas era preso. Saía um soldado, vinha outro, se acorrentava a Paulo, era assim que acontecia. Portanto, ele está pedindo oração para suportar tudo aquilo, mas mais do que isso. Pessoas espirituais, elas oram guiadas pelo Espírito Santo e pedem as coisas corretas a Deus. O que é que Paulo está pedindo? Vamos ler o verso 19 e o verso 20 para entendermos o que Paulo está pedindo. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Pelo que sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me vem cumprir fazer. Paulo está em correntes, está dizendo: irmãos, orem por mim. E eu tenho 2 pedidos para lhe fazer. Primeiro, é importante entender pelo que Paulo não está orando. Paulo não pediu uma cela mais confortável. Orem para que o Império Romano entenda que eu tenho curso superior e me dê uma cela mais confortável. Paulo não pediu para ser livre das correntes. Paulo não pediu uma cama mais confortável, privilégios na cadeia, antena parabólica, uma refeição vinda de um restaurante badalado dos seus dias. Paulo não pediu um celular com Wi-Fi, que pudesse entrar sorrateiramente por soldados corruptos até chegar na sua cela. Paulo não pediu nenhum conforto. Paulo não pediu nenhum privilégio. Paulo entendia que o princípio era pôr em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo que ele necessitava, Deus iria acrescentar. Mesmo estando em iminente morte. O que é que Paulo pede, irmãos? Em primeiro lugar, ele pede: ore, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Paulo está dizendo: ore para que quando eu pregar, as forças espirituais do mal que aprisiona vidas venham cair por terra e aquelas pessoas venham ser alcançadas pelo mistério do Evangelho. E qual é, irmãos, o mistério do Evangelho? O mistério do Evangelho é que Cristo morreu tanto por judeu quanto por gentil, formando um único povo, a sociedade dos remidos, o povo de Deus. Orem para que eu pregue o Evangelho, para que cegos espirituais, pessoas acorrentadas por Satanás, venham ser livres. Que visão extraordinária! Aí você pergunta: mas Paulo está preso, como é que ele vai pregar o Evangelho? Calma, porque nos parece, irmãos, que há uma distinção enorme entre nós e pessoas do quilate espiritual do apóstolo Paulo. Porque muito provavelmente, se
A maioria de nós, inclusive eu, fôssemos presos hoje, estaríamos no fundo da cela, chorando, pedindo misericórdia a Deus, porque fomos injustiçados. Mas Paulo entendeu que Deus era soberano sobre a sua vida, e mesmo dentro da cadeia, ele pensou: quem entrar aqui dentro, eu vou pregar o evangelho. Você faz ideia do tempo que Paulo ficou preso? E quantos soldados foram acorrentados a ele, e ele teve a oportunidade de pregar, irmãos, para quase toda a guarda pretoriana de sua época. Paulo evangelizou a guarda romana, estando dentro de uma cadeia, estando dentro de uma prisão, irmãos, que coisa extraordinária. Ele entendia que ele deveria pregar o evangelho independente das circunstâncias em que ele estava. Paulo não esperava, irmãos, uma convocação para evangelizar nos domingos à tarde. Paulo não esperava a elaboração de um projeto missionário para ir pregar o evangelho. Paulo simplesmente pregava onde quer que ele estivesse. Ele entendia que onde Deus o colocasse, fosse em um lugar favorável ou não, era o momento de pregar o evangelho. Se houvesse um pecador não convertido, era o momento de pregar o evangelho. Quantos não iam visitar Paulo apenas para ouvir o evangelho que ele pregava? Quantos diuturnamente não trocavam e Paulo pregava o evangelho? Mas ele pede uma outra coisa. Ele pede para pregar o evangelho, mas ele pede para pregar o evangelho com intrepidez, com destemor e com coragem. Não esqueça que o apóstolo Paulo era um ser humano. Ele também tinha medo. Portanto, irmãos, orem por mim, para que eu continue pregando com coragem, com destemor, com intrepidez, para que eu tenha coragem de fazer o que é perigoso, pois pregar o evangelho é perigoso, desagrada, gera insatisfação no coração de muita gente. Podemos perder as amizades, podemos perder os entes mais queridos, simplesmente porque nos posicionamos em favor do evangelho. Podemos passar por inoportunos, por chatos, porque não temos uma outra palavra a não ser o mistério do evangelho. Aí Paulo diz: ore para que eu possa pregar o evangelho, mas pregar com coragem. Você tem coragem de pregar o evangelho, meu irmão? Você tem coragem de pregar o evangelho, minha irmã? Você tem intrepidez no coração? Você tem destemor? Ou você tem vergonha do evangelho? É interessante porque Paulo já tinha dito: não me envergonhe do evangelho. Jesus, ele alertou os seus discípulos que caso eles se envergonhassem de Cristo, Cristo também se envergonharia dele. Será que Paulo pediria oração para que fosse gerado coragem em seu coração se ele não fosse tentado a ter medo? Não teria sentido. Ele poderia ser tentado a ter medo, sim. Ele sabia que no fim poderia ser morte, como de fato foi, teve a sua cabeça decepada. Ele vivia numa luta constante, não apenas com os homens, mas principalmente com as forças do maligno. Aí Paulo ora e pede oração para que Deus gere coragem em seu coração. Eu creio, irmãos, que podemos ainda nessa noite fazer essa mesma oração. Querido Deus, põe em nossos corações o desejo de pregar o evangelho no coração da nossa igreja, o desejo de pregar o evangelho, mas pregar o evangelho com destemor, sem medo, com intrepidez, com coragem. Afinal de contas, nós temos nas nossas mãos o evangelho, que é o teu poder, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer.
Foi através da pregação do Evangelho que o próprio Paulo foi salvo. E que tantas outras pessoas foi liberta das forças opressoras do mal. E agora, nos versos 21 a 24, Paulo encerra a sua carta. Uma coisa importante aqui é que provavelmente é nesse momento que Paulo pega a caneta ou a pena, porque até então ele está fazendo uso de um recurso da sua época. Ele faz uso de um amanuense. Paulo estava ditando todas essas palavras e Tíquico estava escrevendo. Mas perceba que agora, a partir do verso 21 ao 24, as palavras tomam um tom mais pessoal. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Tíquico, por favor, me dá a caneta agora. Porque eu quero encerrar essa carta com o próprio punho. É uma possibilidade que alguns estudiosos levantam. Aí Paulo diz assim: escreve, Tíquico, irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Qual foi o propósito dessa carta? Esclarecer para os irmãos como que Paulo estava. E certamente Tíquico estava levando alguma informação que não fora registrada aqui. Ele seria o responsável por entregar a carta e explicar como era que o apóstolo Paulo estava, a situação dele, o que ele estava fazendo. Aí no verso 22 ele diz: enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibais como estamos e para que ele os encoraje. Tíquico chegaria lá e dizia: olha, está bem, é luta, ele está acorrentado, a vida não está fácil, há uma guerra espiritual, mas ele está bem. Vocês podem ser fortalecidos no coração, por saber que tudo está no controle do Senhor. Paulo está preso e está encorajando os livres. Sabe por quê? Ele já explicou nos capítulos anteriores. Ele é um prisioneiro de Cristo. Ele não se sente um escravo do império. Ele se sente um escravo de Cristo, logo ele é livre. E daí, irmãos, agora sim, após pedir para que Deus lhe dê a graça de pregar com clareza e com coragem o Evangelho, Paulo traz uma saudação final. Ele pede para pregar com clareza e com coragem. Tem alguns pregadores que pregam de maneira muito clara, todo mundo entende, mas ele não tem coragem de dizer o que de fato deve ser dito. E tem aqueles que têm muita coragem no coração, mas têm dificuldade de fazer com que os seus ouvintes entendam o que ele quer dizer. Aí Paulo pede as duas coisas: clareza e coragem para pregar o Evangelho. Conforta os irmãos e agora ele encerra. Verso 23 e verso 24. Paz seja com todos os irmãos, e amor com fé da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Paulo basicamente termina como ele começou. Verso 2 do capítulo 1. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Paulo basicamente termina desejando a mesma coisa no final que ele havia desejado no início da sua carta. E o que, irmãos? Que a paz de Deus, que é produto da sua graça, alcance todos vocês. Podemos, irmãos, terminar a nossa longa escalada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, desejando para nós, para a nossa igreja, a mesma coisa. A graça e a paz do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e com aqueles que amam a Cristo com amor incorruptível, com amor sincero, com amor inabalável, com amor puro. E que a mensagem do apóstolo Paulo, a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo, possa abençoar a nossa igreja.